Boa noite a todos que estão aí. Estamos ao vivo aqui no canal andrevieira.mentor e hoje com mais uma live aí de sucesso. Uma live muito esperada a semana toda. Uma live aonde tem um convidado super especial e estarei chamando ele logo logo. Ele já está aqui já nos bastidores aqui do nosso estúdio. E logo ele já entra ao vivo, tá? Gente, é um prazer ter cada um de vocês aqui. Essa live tem sido um sucesso porque temos transbordado muito na vida das pessoas, trazendo conhecimento, trazendo entretenimento, trazendo aí para vocês grandes insights, novidades, pensamentos, direcionamento, mentoria para que a sua vida possa alavancar. Bom, se você está chegando agora, eu vou combinar, fazer um alinhamento aqui com você. Pega o link desse canal e agora mesmo você já começa a transmitir aí, a compartilhar com seus amigos aí. Compartilha com mais 2, 3, 4 amigos para que essa live chegue mais longe, para que ela possa chegar e alcançar mais corações. E hoje nós vamos falar sobre cura, cura emocional. Nós vamos falar aí sobre os princípios da cura emocional com uma pessoa que tem muita experiência, muita resiliência nessa jornada que ele vem construindo aí de longa data. Ele que já antes dele trabalhar com a cura emocional, ele já estava trabalhando com a cura espiritual, porque ele trazia aí a transformação, a mensagem de paz, a mensagem de amor, a mensagem de fé. E hoje ele uniu essas duas mensagens para que esse alcance e esse poder de cura seja maior na sua vida. Ou seja, ele trabalha hoje, segundo eu andei sondando ali o perfil dele, cheguei a vasculhar ali algumas coisas dele. Ele trabalha hoje com a cura física, mental e espiritual. Ele fala sobre saúde, ele fala sobre a saúde mental, a saúde física, nutrição, atividade física, são os aconselhamentos que ele vem trazendo aí, né, com o seu conhecimento de muitos anos. Ele não começou agora. Ele vem nessa jornada aí, nessa caminhada de muitos anos. Faz tempo que ele vem trazendo aí informação, conhecimento para as pessoas que caminham com ele. E agora ele traz mais do que nunca aí a cura emocional. Ele trabalha aí tanto o espírito quanto a mente, a alma, para que você possa realmente ter aí a libertação, porque muitas coisas é espiritual, mas muitas coisas ela também é emocional. E nós vamos trazer o nosso convidado, ele que mora no Mato Grosso do Sul, Centro-Oeste, Audionor Miranda Neto. Seja muito bem-vindo, Audionor, grande Olá, psicanalista, terapeuta, teólogo, que mais aí? psicanalista, Pedagogo. psicopedagogo, mestre em neurociências e teólogo, escritor, professor. Um abraço, meu querido Mas amigo. você tem uma vasta experiência com muita coisa, né? Você É, tem aí um conhecimento muito grande. E aí a gente vai começar a fazer algumas perguntas sobre essa sua jornada. Então, assim, seja muito bem-vindo, é um prazer imenso. Estou muito feliz de ter você aqui. Fiquei super, hiper, mega contente, muito satisfeito com você ter aceitado esse convite para estar aqui conosco hoje, transbordando na vida de muita gente. É uma imensa satisfação, Aldionor,
tê-lo aqui, eu que já te conheço de algum tempo, apesar da gente não ter muita convivência, mas tivemos aí o prazer de trabalharmos um pouquinho aí indiretamente, devido à empresa que eu trabalhava, e você também ali chegou a trabalhar ali como um prestador de serviço, meio que ali junto. Conheci também a sua esposa, a Roseli, a sua família, e para mim é uma grande honra ter conhecido essa família uma família muito inesquecível, memorável, porque é uma família de Deus, é uma família que traz aí realmente mensagens que transbordam o nosso coração, que nos alegra. A Roseli aí sempre com uma palavra amiga, uma palavra de paz. No tocante que eu conheci ela fazia a diferença, sempre sendo líder. E depois eu pude ter o prazer de te conhecer e também ver essa pessoa encantadora que você é. Até então, era o pastor Audionor, depois passou para ser pedagogo, professor e agora psicanalista, neurocientista e muito mais. Seja bem-vindo, muito bacana ter você aqui. Eu que agradeço, André, pelo convite. Para mim é uma honra poder compartilhar conhecimentos, porque senão nós partimos daqui, o que nós vamos fazer com o conhecimento? Nós temos que realmente compartilhar, somar e ajudar pessoas. Então, eu agradeço o convite. Boa noite a todos que estão ao vivo e aqueles que estarão entrando posteriormente. Para mim é uma alegria poder estar aqui, participando dessa live e poder trazer algumas informações importantíssimas para você ter uma vida saudável, uma vida melhor, uma vida conjugal, uma vida familiar, uma vida profissional. E eu quero, antes de tudo, fazer uma oração, André. Assim eu posso fazer essa oração nesse momento? O André sumiu aqui, mas eu quero, nesse momento, fazer uma oração. Pode, pode sim. Você sumiu, é assim mesmo? Vamos trazer assim, uma conexão com Deus e vai ser um prazer receber essa oração sua assim. Tá. Eu vou sair aqui, você faz a oração, mas eu estou aqui, tá? Então tá. Eu vou fazer a oração, vou ler um texto da Bíblia, porque como teólogo e pastor, eu não posso deixar de citar a palavra de Deus. Então, todos vocês que estão ao vivo ou que estarão entrando posteriormente, peço que vocês fechem seus olhos por um instante. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua família, pela sua vida pessoal, profissional, financeira. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu estou aqui neste momento, nessa live, juntamente com meu irmão André e tantas pessoas que estão assistindo nesse momento. Que o Senhor venha abençoar poderosamente a cada pessoa, a cada vida, a cada família, aonde chegar essa live. Que esta live possa ser de cura, de bênção, de prosperidade na vida de todos que aqui estão nesse momento. Eu abençoo a cada um, eu abençoo também o André e toda a sua família e todos os seus projetos. Já profetizo bênção, riqueza e prosperidade em nome de Jesus. Eu quero ler um texto da Bíblia, antes de prosseguirmos. Na realidade, quero ler alguns textos. Como nós estamos falando sobre cura emocional, cura da alma, nós temos como base a palavra de Deus. Sabemos que sem a palavra de Deus, o homem pode rodar para um lado e para outro, ele não vai chegar a lugar nenhum. Aqui a Bíblia Sagrada, no livro de Tiago, capítulo de número 5, o versículo de número 15, diz assim: e a oração da fé salvará o doente, e o Senhor levantará, e se houver cometido pecados, lhe serão perdoados. E ainda, mais uma passagem bíblica, no livro do profeta Jeremias, capítulo 17, e o versículo de número 14. Sara-me, Senhor, e sararei. Salva-me, e serei salvo, porque tu és o meu louvor. E assim também o Salmo 147 e o versículo de número 3. Sara os quebrantados de coração e liga-lhes as feridas, com o número das estrelas, chamando-as. E assim o último versículo, para que nós possamos dar sequência aqui. Salmo 103 e o versículo 3. É ele que perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas
enfermidades. Caros amigos, é uma honra poder estar aqui. Posso prosseguir, André? Como que você conduz? Ou você... Posso prosseguir? Pode fazer sua apresentação aí, e aí já eu começo as perguntas. Tá. Pode ficar tranquilo, faz sua apresentação tranquila aí. Como nós observamos na palavra de Deus, a palavra de Deus ela traz cura, né? Eu sou prova que Deus cura. Há mais de 30 anos pastoreando, eu já tive a cura na minha vida e pude ver também a cura na minha família. E também por onde eu passei, tanto em São Paulo, sou paulista, deixa eu voltar nesse ponto. Meu nome é Aldionor Miranda Neto, eu sou paulista e paulistano, estou aqui em Mato Grosso do Sul há 20 anos, vim por uma profecia que eu estaria indo para algum lugar, e aqui estou há 20 anos. E tanto em São Paulo como aqui, nós temos pastoreado, cuidado de pessoas, e chegou um certo tempo na vida pastoral, eu senti que eu precisava de algo a mais. E aí eu fiz a primeira faculdade de coaching, não fiz um curso de coaching, fiz faculdade de coaching durante 4 anos, para poder entender o comportamento humano e para ver o que eu poderia somar através do conhecimento. E ali não parei mais. E aí eu fiz faculdade de letras, língua portuguesa, língua inglesa, psicopedagogia, e hoje temos aí 10 pós-graduação, né? E também mestrado em neurociências. Todos os meus cursos, ele é voltado para o conhecimento humano, para poder trazer uma melhora na saúde, no comportamento, e é tão gostoso você poder compartilhar e a pessoa depois falar, olha, valeu a pena. E eu tenho certeza que essa live será dessa forma. Quando assim eu percebi que existia um amplo caminho para poder explorar, eu comecei explorando. E não somente explorando, eu não me lembro qual ano que teve uma explosão de suicídio através daquele aplicativo Baleia Azul. Então ali eu fui impulsionado para poder escrever livros, porque eu ajudei alguns adolescentes a não se suicidar e eu queria estender as minhas mãos. E aí eu fui escrevendo livros. E hoje eu tenho em torno de 15 livros escritos, depois, se o André permitir, eu estarei apresentando, né? E também tenho alguns e-books, tá? Que tem todos eles na área teológica e espiritual. No entanto, não é porque eu tenho uma bagagem de conhecimento que eu vou fazer dos livros ser um livro cansativo e livro técnico. Eu faço um livro que seja audível e visível e também fácil de leitura e compreensão para as pessoas, tá? Eu tenho uma página do Instagram que é @terapeuta_, que é aquele tracinho embaixo, o meu nome que é Aldionor, o primeiro nome, @terapeuta_, Aldionor. Lá você vai encontrar um link, tá? Que depois nós vamos discorrer aqui no assunto, que tem um link que fala sobre mapeamento emocional, mapeamento neuroemocional. Para essa live, eu estarei disponibilizando o acesso gratuito. O que tem nesse mapeamento? Eu estruturei ele para poder entender qual é a dor da pessoa. Como terapeuta, eu ia dar o atendimento, até eu descobrir o que era o problema da pessoa, demorava-se muito tempo. E acaba ficando muito alto o valor do atendimento. E até tinha que ter muitas sessões. E hoje, em 4, 5, 6 sessões, eu já consigo trazer um resultado muito positivo. É claro, dependendo de cada situação. Então, nesse mapeamento, você pode entrar lá nessa página do Instagram, você vai clicar no mapeamento neuroemocional, você vai entrando no passo a passo, você vai encontrar toda uma orientação bem fácil, tem a página do SOS, enfim. Você preenchendo todo ele, você vai chegar no final da página, você vai ter um mapa. Vai te dar toda uma visão aonde é o seu problema, vai te mostrar se você é colérico, se você é sanguíneo. Ali esse mapeamento vai ter todas as orientações para você entender aonde você precisa ser tratado e curado. Você tendo acesso ali, você vai poder ter embaixo o WhatsApp. Se você enviar para mim, no WhatsApp, o seu relatório,
Depois que você terminar, você pode imprimir e salvar, abaixar no PDF. Mas se você enviar para mim, eu estarei te disponibilizando uma sessão gratuita, aproveitando aqui nessa live. Estou te dando esse acesso no mapeamento, vou te dar uma sessão gratuita e dentro desse site, lá também tem um livro gratuito, tá? É esse livro aqui, ó. Na realidade, não é um livro, é um e-book com esse título: Como manter o seu cérebro saudável. É gratuito para essa live. Você vai poder entrar lá e abaixar gratuitamente. Tá certo? E... Adionor, Pois não. você adiantou muita coisa aí, rapaz. Não, tem muito ainda para falar. Porque Tem... nós vamos fazer umas perguntas aí, vai ser em cima disso tudo aí, e vai vir Aham. a calhar. Mas eu já estou muito satisfeito de você estar dando esse presente aí para o nosso público, porque é o meu público e o seu público assistindo. E para as pessoas que vão assistir, ou vão estar assistindo agora, ou num futuro bem próximo, porque essa live vai ficar aí é, no canal, não vai ser tirada, não vai ser removida, e aí as pessoas vão estar procurando. Você vai sustentar essa cortesia toda, esse Sim, sim, transbordo que você sim. trouxe. Sustento. Que É. maravilha. Eu vou pedir um favor. Pois Daqui a não. pouco você me manda aí o seu Instagram, que eu vou colocar na descrição do canal dessa live, para deixar para o pessoal te encontrar. E vou colocar também na capa final aí da live, para poder o pessoal já observar já desde então, tá? E Ok. aí você pode me mandar, porque eu tinha colocado um outro Instagram aqui, mas eu já vou remover ele e vou deixar o seu Instagram que você passou agora. É, Porque eu coloquei um que é o aquele lá é esse. pr.audionor. Instagram é mais social. É meu dia a dia. Maravilha. Entendeu? Até Vamos, posto algumas vamos coisas. usar o seu No, profissional. no outro é profissional que trata somente de assunto do comportamento humano. Tá Uhum. ok? Então vamos lá. O povo já quer saber. Maria Aparecida aqui, ela mandou um boa noite. Muito boa noite para você, Maria Aparecida. Seja muito bem-vinda. E o povo quer saber, Audionor, como você consegue ter essa, é, essa divisão entre ser pai de família, entre ser pastor, entre ser professor e entre ser o psicanalista? Como você consegue conciliar e ter essa divisão aí? Em cada momento você usa um arquétipo, você é uma identidade aí, uma identidade profissional, ou não? Como você faz aí? A Jéssica Soares também está mandando aqui um boa noite. Seja bem-vinda, ô Jéssica. Pode responder aí, o povo quer saber, não sou eu, é o povo. Então, André, quando eu faço o tratamento terapeuta, eu procuro dividir bem claro quem eu sou na terapia, tá? Para que não venha ter alguma situação que venha ser desfavorável. Porque, vou abrir aqui, tá? Algumas vezes eu atendo espírita. Então, eu não vou falar da minha fé para o espírita. Eu vou falar da cura emocional. Então, você tem que ter um divisor, porque senão você vai falar de teologia na terapia, muitas pessoas não aceitam. Tem pessoas que elas são de N religiões. Então, quando ela vai falar com o terapeuta, eu vou falar como um profissional. E tudo sigiloso, nada é comentado para nenhuma pessoa, até porque essa cultura já é uma cultura pastoral. O que se trata na sala pastoral, fica na sala pastoral. Por quê, André? Isso é muito importante, que quando eu estou com a minha família, eu sou o Audionor. Eu estou há 38 anos casado com a minha esposa, então quando eu estou com ela, eu sou maridão. Aquele que brinca, eu gosto de dançar, gosto de pegar minha esposa e dançar com ela, entendeu? Dialogar, fazer cosquinha. Eu sou um homem, um macho, entendeu? E sou o marido. E com meus filhos, eu sou o pai, mas tem hora que eu sou o amigo. Vamos bater um papo. Agora não estava conversando com meu filho, nós estávamos falando sobre a Copa. Ali nós estamos num bate-papo. Agora, quando é pai, conselho.
E nunca gostei de ser um pai chato, sempre gostei de ser um pai que seja caloroso, amoroso, que abraça o filho. Meu filho está com 34 anos, até hoje eu beijo ele no rosto e ele me beija no rosto. A minha filha, da mesma forma, é a mais velha, da mesma forma. Aonde estivermos, estiver no shopping, na rua, eu abraço, beijo eles como pai e filhos. Tá? Então, isso, para mim, já é muito fácil de ser dividido as tarefas nos seus devidos momentos. Sim, olha só que interessante. O Robson Peixoto, ele e a esposa dele, é o casal que tiveram aqui sexta-feira fazendo aqui a live do casal inteligente. Não sei se você acompanhou. E ele falou aqui, ó, o macho alfa, o Robson, ele e a esposa dele entende muito desse assunto, porque eles também trabalham com isso. Eles são um casal líderes de casais e outros cursos lá na Igreja do Evangelho Quadrangular, no Itaim. É, e ele está aqui, está presente aqui. Seja muito bem-vindo, Robson. Que Deus abençoe sua vida, o ministério aí da sua família. E olha só, hoje está extinto essa pessoa, esse macho alfa. É, e o que você me fala do porquê que está se perdendo essa identidade do homem viril, do homem que assume responsabilidades? A gente falou um pouquinho sobre isso em outro momento, em outra live, mas assim, o homem que cuida, o homem que é provedor, ou seja, o homem que é a imagem e semelhança de Deus, porque Deus ele está ali na ponta, né, do guarda-chuva ali, e abaixo vem o homem, depois vem a mulher, depois vem os filhos. Por que que vem perdendo isso? Você, como um psicanalista, você tem uma resposta para nós? Sim, é claro. Primeiro, o sistema. Né? O sistema ele tem injetado na mente das pessoas que isso já não é mais necessário. Então, o sistema tem batido forte, forte, forte. E as pessoas elas ficam muito envolvidas, né, com muitos atrativos que muitas vezes não somam nada. Mas, além disso, André, tem o que aconteceu antes da pessoa se tornar um marido. Porque depois eu vou falar um pouquinho, né, da parte do cérebro, aonde que tem esses traumas, que esses traumas acabam se desencadeando na onde? Na vida adulta. Tá? O que acontece? Muitas vezes a criança foi uma criança que não teve amor, não teve carinho, não teve afeto, não teve uma representação masculina. E por ela não ter uma representação masculina, o que ela vai fazer quando ela chegar na vida adulta? O que ela vai fazer quando ela tiver um esposo ou uma esposa? Aí tem conflito entre o cônjuge. Justamente porque na infância existiu um trauma, não foi curado esse trauma, e ele foi levando, 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 e quando ele chegou na vida adulta, ele se tornou uma criança crescida, mas não se tornou um adulto, não se tornou um macho alfa. E isso acaba trazendo consequências drásticas. Eu falo isso, André, porque além de tudo isso, eu sempre fui muito curioso. Eu atendi muito tempo no presídio em São Paulo e também aqui em Mato Grosso do Sul também atendi no presídio, tá, de segurança máxima. E também atendi nas UNEIs onde que fica o menor infrator. E todas as vezes que eu ia nesses lugares... Estamos aqui com um probleminha técnico, tá instável, calma aí, que tá estabilizando aqui, Aldionor. Aí você volta ao seu Sim, raciocínio. Tá chegando aí a minha voz? Como é que tá chegando aí? aqui está chegando. Tá ok? Eu estou te ouvindo bem, estou te ouvindo bem, Eu... estou te Agora vendo e sim. estou te ouvindo. Volta aí, eu peço desculpa, pessoal, porque houve uma instabilidade, eu não sei se foi aqui ou se foi aí, mas a gente já voltou aqui, estamos aqui ao vivo. São 8h25 aqui em São Paulo, horário de Brasília. Em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que horas são, Aldionor? 19h25. 7h25? 7h25. 19h25. Bom, é isso aí. Volta ao seu raciocínio, você estava falando aí, sobre essa questão das crianças não receberem o acolhimento, o amor, o aconchego familiar e a presença paterna, e isso eu também venho estudando bastante, e eu entendo que hoje, parece uma coisa assim, a gente sabe que tudo está interligado,
né? A vida nossa pessoal com a vida espiritual, com a vida emocional, está tudo interligado, porque nós somos um só corpo. E muitas vezes é, a gente vem vendo o ataque direto, né, das forças ocultas, né? A gente chama de diabo, de Satanás, legiões demoníacas, espirituais. E aí, assim, a intenção não é falar hoje sobre espiritualidade. Numa outra oportunidade, eu posso trazer você como o pastor Aldionor. Mas hoje eu quero só para as pessoas entenderem que, assim, além desse ataque, existe o ataque da mídia, de uma parte que não concorda com a família tradicional, de pessoas que discordam com tudo isso, e as pessoas também estão perdendo aí a sua identidade como esposo, esposa, o propósito do casamento, e isso vai destruindo a família. E a gente sabe que não, a gente sabe que no que a gente conhece do estudo de neurociência, a gente sabe que assim, a gente não busca um culpado, a gente busca resolver isso, resolver essa situação. Mas a gente entende que isso traz grandes consequências, como você acabou de falar. E isso prejudica muito porque a pessoa no meio do caminho ela acaba se perdendo, ela acaba entrando em muita dúvida aí de quem ela é e por isso que hoje está tudo muito conturbado e essa essência, quem eu sou, né, o que eu faço, ficou muito perdida. E isso afeta diretamente as crianças, os adolescentes, os jovens. Eu creio que sim, porque na minha experiência de vida, Adionor, eu com 18 anos, meus pais se divorciaram, eu tive uma depressão terrível. Pode continuar aí. Então, justamente sobre esse ponto, André. Como eu estava falando na linha de raciocínio, eu sou capelão também, sou formado em capelania, e como capelão eu fiz visitas na Santa Casa, em hospitais, nos presídios de segurança máxima, tanto em São Paulo como em Mato Grosso do Sul, e também eu fazia atendimentos nas UNEIs, que é onde que fica o menor infrator. E eu falava da parte pastoral, que eu sempre consegui unir, né, as duas informações, que é possível unir, e tanto que nós estamos aqui falando sobre isso. E quando eu ia falar com os adolescentes, eu perguntava, tem um dia que é só para bater papo, conversar com ele, e aí, rapaz, o que você acha da vida e tal? E um dos dias que eu tive ali, conversando com eles, comecei a perguntar para eles, o que você pensa da vida? Né? Como sou teólogo e sou coach, então você tem as perguntas certas para poder ter a resposta, né? E eu apliquei algumas técnicas neles, dentro daquilo que eles podiam perceber, que senão eles não têm muito entendimento. Então você tem que dar uma palavra dentro daquilo que ele entende. E, pasme, André, o que alguns deles, não só um, alguns deles falaram. Eu perguntei, o que você quer ser quando crescer? Adolescente com 13, 14 anos, adolescente que já era pai, adolescente que já tinha 2 filhos com 14 anos de idade. Entendeu? E eu perguntei, o que você pretende? Né? Você quer ser um bombeiro, quer ser um advogado, quer ser... Falei, eu quero ser bandido igual meu pai. Oxi. Pois é. O que nós entendemos sobre isso? Referência. O que hoje nós temos perdido no meio da família, da sociedade? Referência. O homem, o macho alfa, ele tem que ser referência dentro da casa. E por ele não ter uma referência, ele acaba reproduzindo isso. Aí é onde entra o poder do evangelho, porque eu também tive problema sério. Eu não conheço meu pai até hoje. Então eu não tenho uma referência paterna. Mas eu fui buscar essa referência. E aonde que eu encontrei essa referência? No evangelho. Então, com o evangelho, eu pude se tornar uma pessoa melhor, para se tornar um marido melhor, para se tornar um pai melhor, para se tornar uma pessoa melhor. Então, nós percebemos, por isso que eu comecei a live fazendo oração e fazendo a leitura bíblica, porque com certeza existem ferramentas poderosas, até de sugestão, não sei se você já estudou parte de sugestão. Já estudou? Não, não entendi. Você É, já estudou na formação sobre sugestão? não. Que é na parte hipnótica, né?
Então, você pode aplicar sugestão, para até em alguns momentos na terapia, você aplica uma sugestão para poder trazer para fora o que está preso dentro da pessoa. Entendeu? Então, quando você aplica isso, você vai entender aonde que é o problema. E a maioria das vezes o problema está onde? Na referência. E esses traumas, e até eu não sei como que vai ser as perguntas, não sei se já está na hora de eu falar alguma coisa na parte do cérebro. Pode dar continuidade aí e pode dar Ah, sequência aí, porque entra numa pergunta só, pode ficar tranquilo. tá. Então, o que que nós percebemos? Esse camarada aqui, ó, é nosso cérebro, essa massa, ela é muito interessante. É pequena, tem 800 gramas, não chega a 1 quilo. Mas é daqui que vai sair todo o comportamento do homem. E é aqui que fica armazenado toda a emoção. Então, nessa parte aqui é o córtex pré-frontal, tá? Essa aqui, ó, é o caloso. E nós vamos olhar por dentro aqui, ó, essa parte temporal, e nós vamos olhar por dentro, André, que eu abri ele, tá? É onde que fica agrupado as emoções, entendeu? É justamente nessa núcleo da base, que é chamado núcleo da base, que também essa parte que é o símbolo, tá? Giro do símbolo, e aqui da parte do essa parte do tálamo, você vai armazenando emoções. E muitas vezes a pessoa, e muitas vezes até adolescente, eles têm comportamentos que não é o que eles querem agir, é porque ficou armazenado, algumas vezes um filme, um comportamento na infância, um trauma na infância, muitas vezes uma palavra no momento errado. Muitas vezes os pais têm que tomar muito cuidado com a palavra, porque a palavra tem poder e ela pode ferir e pode curar. Como nós estamos falando sobre cura aqui, está aqui, ó, o poder da palavra. A palavra tem esse poder. Então, quando a pessoa recebe na sua infância palavras negativas, chega a um certo momento que ela vai acontecer o quê? Ela vai desencadear. E é tão interessante isso, quando você faz terapia e a psicanálise, e também com aprofundamento na neurociência, você vai perceber que muitas vezes um cheiro acaba desencadeando uma informação lá do passado. É um gatilho que Gatilhos, acaba. né? Justamente. Quem são as pessoas que não lembram do cheirinho da comida da avó, né? O Cheirinho do perfume, o primeiro cafezinho de manhã. cafezinho. Porque esses Ô, gatilhos. Dionor, Pois não. essa questão de gatilho é bem interessante aí, porque geralmente a pessoa que é viciada no tabaco, no tabagismo ali, tá muito ligada ao café. E a pessoa, eu sei disso porque assim, a família, por parte de mãe, meu pai, eles fumaram por um longo período na vida deles, né? E aí, assim, eles, além do vício no cigarro, eles tinham muito vício no café. Aqui a gente não está para falar mal de nada, a gente só está para entender como são os gatilhos. Para o público nosso entender o que está sendo falado aqui e ser alinhado isso, para ninguém ficar chateado. Nessa questão, quando alguém, ou meu pai, ou minha mãe, tomava um café, ele já lembrava do cigarro na hora. Que era assim, o café dava aquele gatilho. Se não tomasse o café, mas alguém tivesse fazendo um café, só pelo cheiro também despertava a vontade de fumar. Esse é um gatilho usado nessa questão, mas tem muitos outros gatilhos aí para tudo, né? Então, tem mensagens subliminares. Aí é o que eu queria entrar. A mensagem subliminar, muitas vezes você está olhando e a sua visão enxerga uma coisa. Tá? Quando nós fazemos a faculdade de neurociências, nós vamos aprender aonde que está armazenado partes da visão. Quando você é parte da visão, você enxerga uma parte, mas o teu subconsciente enxerga a outra parte. Muitas vezes você não enxergou. Tem pessoas que têm trauma de barata, tem trauma de
de aranha, tem trauma de. Muitas vezes a pessoa nem sabe por quê. Por isso que a terapia é muito importante. Quando você faz um tratamento da pessoa, você vai descobrir aonde que foi aquela situação que fez a pessoa ficar com medo do escuro, medo de pessoas. Eu conheço uma Se moça que instalou uma atualmente. fobia, né? Se instalou uma fobia na pessoa. Pois bem, nisso daí, para chegar, se transformar numa fobia, alguma coisa anterior aconteceu. E as mensagens subliminares, falando sobre cura, nós estamos falando sobre cura, não sai do tema. As mensagens subliminares, muitas vezes a pessoa acaba até matando, sem perceber. E os jogos que existem hoje em dia são jogos violentos. Enquanto parece que é atrativo, parece que está vivendo um momento de descontração, ali está tendo informação. Olha, não tem nenhum erro matar, não tem nenhum problema matar. Aí, no primeiro momento, uma discussão que poderia somente dialogar, ou talvez sair na porrada, a pessoa, não, ele me ofendeu, vou matar ele. Vou dar um tiro nele, vou dar uma facada nele. Por quê? Essas mensagens subliminares vai ficando armazenada. Em algum momento acaba se disparando. Você me permite, André, a live é tua, mas você me permite falar sobre um livro? A live é nossa. Sobre? Um livro. Sim, sim. Vai preparando aí. Enquanto isso, eu vou só te contar uma experiência que houve. Enquanto você vai preparando o que você vai falar aí, eu estava fazendo aplicativo, conheci uma moça e com problemas seríssimos. E aí foi aonde eu já sabia da história dela, eu cheguei a pegar ela mais de uma vez. Ao conversar com ela, eu falei, e aí, como é que tá a vida? Ela falou, tá. Eu falei, tá repetindo, né? Tá repetindo tudo, né? Ela falou, tá. E aí, eu falei, olha, eu posso te ajudar aqui rapidinho? Pode. Eu falei, fala um pouquinho mais. Eu quero saber como é que foi a sua relação com o seu pai. Aí ela, péssimo. E aí eu já entendi tudo. E ali eu fiz um pequeno ato de cura com ela, né? Eu falei, olha, eu vou te ajudar. Eu falei, você se permite? Ela falou, sim. E você me permite? Sim. E aí eu falei, agora eu sou seu pai. Tudo que você tem de chateação com seu pai, tudo que você tiver aí magoado, guardando, pode desabafar, fala para mim, como se eu fosse ele, pode me xingar. Só não me bate, mas pode me xingar, pode falar. E ela começou a chorar, e aí ela foi falando as coisas, e no final ela se sentiu tão grata, porque deu uma aliviada nela, né? Aí eu falei assim, agora você honre seu pai, porque você tem que entender que o seu pai, ele traz coisas dos antepassados, de uma vivência, de uma ambiência, e aquilo ele vem carregando. E ele não tem culpa de ser assim, porque aquilo se alojou ali como crença, e ele só age daquele jeito porque está alojado. É uma crença, aquilo ele crê assim, fielmente, que tem que agir dessa forma. E ele não tem culpa disso. Então, assim, perdoe seu pai, libere o perdão para você se sentir bem, não é sobre ele, é sobre você. Você se sentir bem. Aquela moça saiu ali, eu creio que pelo menos com uns 80 quilos a menos do que ela estava carregando ali. E para mim foi gratificante, eu creio que para ela, porque ela, nossa, ela ficou tão feliz. Ela até falou: Nossa, eu vou te dar uma caixinha aqui, pelo amor de Deus. Eu falei: Não, não cobrei, eu fiz de graça. Ela falou: Não, mas eu faço questão porque você me ajudou demais. Isso tem um significado para isso que ela carrega, porque não é um medo, mas é uma chateação. É algo que aconteceu, ela não se sentia, igual você falou no começo, não se sentia amada, né, não tinha carinho, não recebia esse afeto paterno. E hoje eu entendo que muitas pessoas são o que são, por quê? Porque realmente não tem uma referência paterna. E quando tem uma referência paterna, porque muitas famílias disfuncional, a, a mulher, a mãe, ela acaba casando, refazendo a vida na maioria das vezes, e às vezes casa com um homem
que também não teve referência paterna. E esse homem não vai passar referência paterna para o enteado ali, que ele, né, ele assumiu a mãe, vai assumir também o enteado como filho. E aí não há culpados, pastor. Há como fazer, como resolver. O que eu devo fazer de hoje por diante com isso? A partir do momento que eu tomo a tomada de consciência, lógico, né? Fica à vontade. Então, André, é muito boa essa fala sua, que na terapia a gente trata sobre isso. Só que a gente não consegue, pelo menos eu não consigo, somente em meia hora. Cada atendimento meu é de 50 minutos a 1h10, para que eu venha realmente saber onde que é a dor, onde que é o problema, onde que é o gatilho. Porque como nós estamos falando sobre cura, a cura ela tem várias formas de a pessoa alcançar a cura. A pessoa pode se receber a cura através da medicação, né? Quantas pessoas muitas vezes estão com câncer, aí faz a quimioterapia e depois de vários procedimentos, em alguns casos é 1 ano, 2 anos, e ela recebe a cura, entendeu? Aí tem a cura espiritual, tem a cura da alma. Aí a pessoa indo para a igreja, pela fé, nos versículos que eu li, ela pode receber a cura. Mas a cura emocional é diferente. E muitas pessoas acabam tendo resistência sobre isso. Porque quando se fala de tratar do lado emocional, que vai tratar sobre o cérebro, que eu já mostrei aqui, as pessoas acabam tendo uma resistência. Não, mas é necessário. Independente qual é a faixa de idade da pessoa, qual é o grau de estudo, e muitas vezes é interessante que nesses atendimentos eu atendi psicólogo. Você acredita? Psicólogo, Sim, por ele estar exposto a todos os dias com problemas, tentando cuidar, e ele chegou um momento que ele bloqueou. E aí, através da terapia, eu ajudei a pessoa. E quando falando sobre gatilhos, esse livro aqui, André, foi com muito carinho, faz 20 dias que eu terminei ele, tá? Ele tem o uau. título assim, ó, Aquilo que nos controla em silêncio. O porquê que controla em silêncio? Porque muitas vezes a pessoa não sabe o porquê que ele tem o vício da droga, ele não sabe que ele tem o vício dos jogos, ele não sabe porque ele tem o vício de pornografia. E tanto que aqui na capa tem aqui várias conexões, entendeu? Aí atrás do livro fala assim, ó, nem todo vício é visível e nem toda dor é falada. Então esse livro eu Uau. fiz justamente voltado, ele tem partes em hebraico, mas todos eles transliterados. Em grego, tem parte da neurociência, teologia e terapia. Mas volto a dizer, os meus Você, livros jun, você não são juntou livros, todo um conhecimento para sim, poder trazer aí para transcrito nesse ajudar, livro. para ajudar as pessoas, entendeu? Poxa, Então, aquilo que nos controla em silêncio, a pessoa muitas vezes não sabe o porquê que ela tem alguns comportamentos. Nós estamos aqui numa live, eu não vou faltar com palavras de respeito, mas vou entrar em pontos aqui importantes. Tem pessoas que não sim, conseguem ter relação sexual. Tem pessoa que muitas vezes ela tem problemas de disfunção erétil. E quando vai ver, algum trauma que teve no passado, alguma sim. situação ou alguma mensagem subliminar que paralisou a vida da pessoa. É claro que por isso que na terapia não pode ser somente uma parte. Tem que entender se a pessoa ela tem pressão alta, se ela tem glicose, tudo isso vai desencadear alguma situação no corpo da pessoa. A pessoa ela tem que estar fazendo tratamento, fazendo exames, mas também saber como que se encontra essa máquina. Se, Ô, Leonor, sim, essa parte que você falou aí é interessante porque, assim, vamos, vamos ver por uma outra ótica, né? Não na parte da intimidade, mas na parte do prazer, porque tem muitas pessoas que não conseguem alcançar o prazer que tanto o homem quanto a mulher tem numa intimidade, numa relação, e essa pessoa não tem também por um desses motivos, né? Porque assim acaba o cérebro sendo boicotado, sabotado ali para que ela não tenha esse prazer, não e não alcance aí o ápice daquele momento. E, e muitas pessoas se sentem frustradas,
chateadas ao ponto de quererem até, às vezes, fazer coisas com a vida própria, porque não consegue ver as pessoas comentando o quanto que é feliz, o quanto que se sente realizado, e aquela pessoa não se sente, né? E além disso, André, alguns casos que nós já tratamos, tem pessoas que têm 3, 4, 5 relacionamentos e todos eles não dão certo. Por quê? Aí muitas vezes a pessoa vai querer culpar o parceiro ou a parceira, mas ela não consegue enxergar que a culpa está nele ou nela. E muitas vezes isso aí vem de onde? Volto a dizer, trauma da infância. Porque muitas vezes ela foi abusada quando ela. Muitas vezes o pai abusou, muitas vezes o tio abusou, muitas vezes o vizinho abusou. Então ela não consegue ter uma confiança, e através dessa confiança, que faltou, né, no relacionamento, a pessoa acaba tendo problemas de se entregar, de acreditar: esse aqui é meu marido, esse aqui é minha esposa. E por isso que é importante a terapia, por isso que, falando de cura, não é somente uma cura física, é muito mais profundo. Agora você percebe, os ouvintes também, como é importante. Você vai estudando, 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 você não para de estudar. Porque quando eu fiz o coach, me ajudou naquele período, entendi um pouquinho do comportamento humano, mas falta alguma coisinha a mais. Eu tive que ir estudando, 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 até chegar a ser mestre em neurociência para poder entender, entendeu? E na ciência eu aprendi que eu vou morrer e não vou aprender tudo, entendeu? Porque é infinito as informações, André, que pode causar problemas de bloqueio na vida da pessoa. A pessoa, muitas vezes, ela tem tudo para ser feliz, tem tudo para ser rica, tem tudo para ser próspera, mas muitas vezes ela está patinando em algum ponto na sua vida que ela ouviu a palavra lá do seu pai: você não presta, você nasceu para ser pobre, você, entendeu? Essas palavras são palavras que muitas vezes fica fixo aqui nessa parte emocional, entendeu? Que é justamente nessa parte aqui, ó, emocional. E isso aqui, a pessoa, em algum tempo na vida, quando ela vai pegar para ter sucesso no trabalho, na profissão, no relacionamento, enfim, até no ato sexual, ela, na hora que ela vai fazer alguma coisa, traz a lembrança, o gatilho, e a pessoa acaba tendo problemas pro resto da vida. E tem pessoas que, infelizmente, vão morrer e não vão ser tratadas porque não busca a cura, não busca a ter uma solução. Você E, na sabe? realidade, também, André, o que falta é bons profissionais. Porque Sim, acaba tendo profissionais que são charlatões. E aí a pessoa acaba não acreditando, se abrir. E não somente profissional, muitas vezes alguns líderes religiosos. Não estou aqui falando somente da igreja evangélica. Quando fala de líderes religiosos, fala de tantos. E vira e mexe, você vê escândalos aí. Hoje mesmo no trabalho, né, eu sou professor e atualmente estou na Secretaria de Educação, e teve essa conversa lá dentro sobre uma pessoa, e aí já julgou, falou: não é pastor? Eu falei: mas pera lá, não é porque a pessoa está na igreja, porque é pastor, que ele vai ter uma vida condizente com a palavra de Deus. Muitas vezes a pessoa está lá se escondendo. Ela não tinha o que fazer, eu falei: vou para a igreja. Não tenho o que fazer, meu momento social é a igreja. A igreja, ela pode trazer mudanças? Pode. Mas se a pessoa deixar, se a pessoa quiser, se a pessoa realmente fala: eu quero ter mudança. Então, o que está faltando hoje, André, é justamente as pessoas, seja membro de igrejas, membros de diversos lugares, e até para necessidade de receber a cura, de poder confiar em quem pode cuidar. Entendeu? E a palavra tem muito poder para isso, para poder transformar a pessoa. Que- essas palavras que a pessoa acaba ouvindo em determinado momento da vida dela, isso se aloja dentro do cognitivo dela como uma crença fortalecida, uma crença que limita, um bloqueio mental, é Crença uma trava. limitadora. Crença limitadora. Aí a pessoa bloqueia. Porque em vez da pessoa falar eu não posso, ela tem que falar quando eu posso. Porque em alguns momentos na sua vida você não tem aquela condição ali. Você, eu sou um bom leitor, né?
Passei a ser escritor porque eu sou um bom leitor. Então, já li livros aí diversos. Então, é interessante quando você vê homens como Steve Jobs, né, que inventou a Apple, ou tantos outros, que agora fugiu da minha mente aqui, homens que eram comuns. Homens que muitas vezes começaram um negócio numa garagem. Homens que muitas vezes eles começaram, até a Nubank, né? Ele começou tão pequena hoje. Por quê? A pessoa teve que romper aquela crença limitante e trazer uma cura. E quando ela consegue romper isso, ela vai ter benefício para si e ajudar outras pessoas. Então, que essa live dessa noite, André, possa levar cura para as pessoas. E a cura, muitas vezes, está sendo a cura interior, a cura na alma. Existe, eu volto a dizer, existe a cura física, que é necessário você fazer um tratamento, procurar um médico, fazer exames de sangue, ir numa academia, ter uma qualidade de vida saudável. O André falou sobre o café. Eu gosto de um cafezinho, mas eu procuro saber a hora que eu vou tomar o café, para não atrapalhar a estrutura do sono. Porque o sono, ele tem uma estrutura. Então, um conselho, tá? Não vou falar. É interessante ter algumas pessoas que não faz diferença nenhuma a cafeína, mas tem pessoas que fazem mal. Então, um conselho, se você puder, aquele que gosta de tomar café, toma café no máximo até 2 horas da tarde. Porque dali em diante vai começar a estrutura do sono. O corpo vai se preparar para isso. Eu falo isso com muita propriedade, além do estudo, eu sofri algumas consequências no corpo por causa que não tinha uma vida, uma rotina saudável. Então, eu, há 6 anos atrás, eu tive que mudar minha rotina. Eu não dormia direito. Por ser pastor, ia dormir tarde, acordava de madrugada, ficava sem dormir, ficava sem se alimentar. Rapaz, isso aí foi desencadeando e, como diz, né, a fatura chega. Então, se você quer ter qualidade de sono, você precisa cuidar da sua rotina. Você precisa de ter pelo menos 8 horas de sono, tá? Para que você possa, através daqui, ó, do cérebro, você cuidar do seu cérebro, porque aqui dentro, além do sono te ajudar a você ter uma qualidade de vida, você ter um dia posterior melhor, o sono ele vai te fazer você armazenar informações, mas também vai fazer você esquecer. O sono ele tem essa propriedade de preparar você para um novo dia, armazenar conteúdos e também fazer esquecer aquilo que te faz mal. Então, o próprio sono pode trazer curas. Aí tem pessoas que ela fala, não, eu não sei por que eu tomo remédio A, B e C, eu vou na academia, mas se você faz tudo isso, não tiver uma alimentação, não tiver uma rotina de sono saudável, você está complicando mais ainda a tua vida. Então, tudo isso é importante. Tudo tá interligado, né, Tudo está Junior? interligado. Assim, algumas denominações, elas trabalham sobre a saúde dentro da sua doutrina ali e tal, né? E muitas vezes elas abordam temas como esse sobre um controle de nutrição, balanceamento e até mesmo a questão do café, os adventistas, os mormons, eles evitam muito. E é devidamente eu aprendi também nesse conhecimento sobre. Eu não sabia, eu fiz enfermagem e eu não sabia disso. Que o café ele é comparado com uma droga, ele tem a Uhum. meia-vida. Então, assim, ou seja, a metade do tempo dele é mais ou menos entre 4 a 6 horas para ele perder a metade do efeito dele. E é onde a gente entuxa como se fosse um medicamento, né? Que as pessoas acham que droga é somente aquelas drogas que são ilícitas que as pessoas usam indevidamente. Mas droga é medicamento também. Então, assim, uma droga que a gente fala que é um medicamento para ele ter um efeito, tipo, vai tomar de pirona, toma de 6 em 6 ou de 8 em 8 horas. Por quê? Por conta do efeito dele que vai perdendo ali na meia-vida. E o café tem essa mesma função? Ou não? Eu aprendi isso, mas Tem, não sei. De repente. tem. Nessa parte aqui, é chamado núcleo accumbens. Esse aqui é o circuito de recompensa. Quando a pessoa, você já deve ter visto algumas pessoas, você já deve ter feito alguns cursos, né? E quando termina o curso,
ali o instrutor, o mentor, ele bate palma. Por quê? Aquilo ali vai estar trazendo uma vibração na pessoa, que isso vai trazer uma recompensa. Consegui! Entendeu? A pessoa fez uma maratona, aí suou, aí tem aquela faixa. Muitas vezes a pessoa chegou lá no último, mas aquela faixa tem muito significado. É a recompensa. Olha, eu demorei. Todo mundo passou na minha frente, fizeram em 20 minutos, eu gastei 2 horas. Mas aquela faixa é a recompensa. Então a pessoa passou por ela. Então, isso, a recompensa, André, que está nesse núcleo acúmplice, ele pode ser o café, ele pode ser muitas coisas, e também a pornografia. Porque a pornografia é uma recompensa rápida que o cérebro recebe. E a pessoa, muitas vezes, ela está apavorada, passou um dia estressado com um monte de coisa, tal, dívida, ele vai buscar uma recompensa que te traga prazer. E é nessa parte aqui, Uma satisfação. Tem gente que fala assim, é recompensa. eu também Na eu linguagem tomo café. E eu técnica, tomo café exatamente para inibir o sono, que às vezes eu preciso ficar acordado, então eu tomo café. O que que acontece? Tem pessoas que falam assim, se eu não tomar café, vai me dar dor de cabeça. Isso tá ligado a esse gatilho, esse vício, essa recompensa ou não? sim, também. Entendeu? Mas, além disso, eu volto a dizer sobre a referência. Muitas vezes, como você falou, que você viu seu pai, sua mãe tomando café. A Sim. referência também tem muito a ver. Nós temos a nossa parte do nosso eu, mas dentro do nosso eu, nós temos aqui uma geração dos avós, do tataravós, do bisavô. Então, nós temos aqui dentro desse corpo aqui heranças. Então, não é somente agora, o momento. Uhum. Então, aquele circuito de recompensa que nós falamos é justamente aonde a pessoa ela se sente bem, porque aquele café não é somente o café que vai trazer o prazer, traz lembrança daquela mãe, do cheirinho da mãe, do conforto do pai, Exatamente. mas também pode ser ao contrário. Tem pessoa que tem aversão a isso, porque quando o pai tomava café, o pai batia. Quando É. o pai tomava café, então o cérebro ele armazena tudo. E está tudo ali. Traz uma Algumas lembrança pessoas. negativa, né? Então, o cérebro está tudo ali. Agora, depende de cada pessoa como que isso vai reagir. Tem pessoas que não faz diferença nenhuma. Tem pessoas que tomam aí café, tomam um monte de coisa e não faz diferença nenhuma. Eu, eu já tive contato com pessoas que falam assim, eu tomo café para dormir. Eu falo, sério? É. Assim, gente, vamos Então, lá, vamos deixar alinhado aqui. A gente não tá falando mal do café aqui. Todo mundo é livre para tomar o seu cafezinho, para fazer o que quiser. Mas a gente está falando aqui de cura. E uma das coisas que é recomendado numa terapia, quando a pessoa está mal, está com ansiedade, está com depressão, está com alguma síndrome, é diminuir o excesso de cafeína. estimulantes. Porque a cafeína não é só o café, pode ser chá, pode ser um monte de coisa. Entendeu? Pode Exatamente. ter. E Tem aí a muitos gente não está falando alimentos. mal aqui do seu cafezinho, Não. gente. Outra vez eu falei para uma mulher do café sobre essa meia-vida do café, ela, puxa, ela ficou chateada comigo. Eu falei, não, moça, eu falei, toma seu café em paz. Eu só estou falando para você como forma de clareza e Eu, tomada de consciência do que o café, ele, às vezes, ele pode fazer. Às vezes, seu organismo não vai ter essa a gente chama de reação adversa sobre esse princípio ativo, que é a cafeína. Mas, para muitas pessoas, vai ter, e aí, assim, você tem que ver o que você faz mediante ao problema que você tem. Mas, ó, eu não tenho nada a ver. Eu falei, eu tomo um cafezinho de vez em quando também, né? Assim, preciso tomar para poder me manter, porque eu prefiro o café do que o energético. Porém, eu acho que, lógico, como o Audionor falou aí, que você priorizar o descanso de 8 horas já vai já diminuir a necessidade de tomar qualquer estimulante, né, Audionor? o estimulante não está só no café. Ele pode estar numa banana. A banana é um energético também. O chocolate é um energético também. Eu faço academia, agora não faço, não consumo tanto. Mas eu gosto de usar o whey. O whey ajuda. Entendeu? Então, agora, o que nós estamos falando? De moderação. E cada organismo, ele age de uma forma, André.
Tá? Por isso que a pessoa, na terapia, por isso que eu falo que uma sessão só não resolve. É 5, 6 sessões. Por quê? Eu preciso entender qual é a rotina da pessoa. Eu gasto pelo menos 2 sessões para entender qual é a rotina da pessoa. Porque se eu não entendo a rotina da pessoa, não vai resolver a terapia. Aí a pessoa, isso aí não resolveu. Não, mas pera lá, deixa eu entender quem é você. Eu preciso saber quem é você. Porque aí a pessoa fala, não, eu já fiz exame, e no exame deu isso, deu aquilo outro, tenho intolerância a isso, tenho intolerância àquilo. Aí você consegue entender como agir na pessoa. Porque não adianta a pessoa passar na terapia e tomar um monte de remédios para dormir, entendeu? E se a pessoa não tiver a vida saudável, a terapia vai poder ajudar, mas não curar. Agora, em alguns casos, pode ser curado. Pois não. Entendi. Tem uma pergunta aqui que a pessoa, ela fala assim, que ela tem muitos problemas na vida dela. Só que ela não consegue acreditar na terapia, ela só consegue acreditar que Deus é a solução e mais nada. Você, como um pastor, terapeuta, psicanalista, o que você pode trazer de clareza para uma pessoa que não aceita outros meios de tratamentos aí, a não ser só do lado espiritual, só a cura espiritual? Tem que ser quebra de paradigmas. Porque ela foi formada na sua mente que é só isso. E eu também sou formado como cristão, sou da Assembleia de Deus, eu sou formado nessa visão. Mas com o estudo eu percebi, e não somente com o estudo, mas aplicando, e eu pude perceber que traz resultados. Então, esse resultado é o que faz a diferença na vida da pessoa. Por isso que a pessoa precisa entender que o cérebro ele precisa ser curado. Porque se a pessoa ter um paradigma que é somente isso que é o necessário, no início da live, não sei se pode dizer o nome da pessoa, mas não precisa falar o nome da pessoa, mas acredito que ela esteja assistindo. A você que está me assistindo, no início da live, eu comecei orando, porque eu acredito no poder da fé, eu acredito no poder da oração. Entendeu? E não somente orei, como eu li, acho que foi 5 ou 6 versículos que fala sobre cura, sobre a fé, sobre o poder da palavra. Entendo muito bem nisso, entendeu? Mas é necessário também, como se de repente quebrou uma perna, você precisa ir no ortopedista, ou se você tem algum problema estomacal, você precisa ir no gastro, da mesma forma, o cérebro, ele precisa também de ser curado. Porque se você não cuida, por exemplo, eu hoje uso óculos, mas antigamente, tiro o óculos que não estou chegando nada. Então, da mesma forma que eu precisei no oculista para poder fazer uma correção na minha visão, como outros profissionais de outras áreas, também a pessoa que tem algum tipo de situação precisa buscar um terapeuta psicanalista cristão. É claro, eu já falei no início aqui também, eu não atendo somente cristão. Se eu vou atender a pessoa, se eu entendo que a pessoa ela é uma cristã, eu falo um pouco de Deus para ela, mas não misturo a parte profissional com a parte espiritual. Sempre procuro dividir, ter um divisor que é muito importante. Maravilha. Tá ótima essa live. Dá nem vontade de terminar, mas a gente precisa seguir alguns princípios e assim, vamos já indo para o final da live. Eu quero fazer uma pergunta aqui. O que faz o coach? É algo ruim? Como muita gente demoniza o coach, a mídia demoniza. É, o coach ajuda também ou não? Porque tem assuntos que, assim, são leves, outros são de médio porte, outros são de pesado, né? E aí, assim, o coach consegue entrar, né, se encaixar em uma desses três pilares aí? André, primeiramente a pessoa precisa entender o que é coach. Né? Coach, a tradução é treinador. Então,
Se o coach ele realmente exerce uma função de treinador, ele é extremamente necessário. Ele é necessário para uma empresa, para uma equipe de futebol, entendeu? Ele é o quê? Ele é um treinador. Agora, infelizmente, não é somente o coach, como muitas profissões, a pessoa demoniza e acaba até descredibilizando a formação do coach, porque tem alguns picaretas, né? E tem pessoas aí que ela usa a internet. Vou falar uma partezinha aqui. Uma colega lá estava falando para mim que tinha uma pessoa que mandava um áudio, falou: olha, se você quer receber uma profecia, é X. Olha aí, a pessoa está usando do nome de Deus, falando de profecia para ter lucro. E estava lá a tabela da profecia. Profecia de 5 minutos é tanto valor. Profecia de 10 minutos é tanto valor. Entendeu? E é o que nós estamos vendo. A pessoa usa da fé para poder causar algum problema. E aí, quem acaba sendo massacrado? Aqueles que são de fé, que são de boa índole, né? Então, eu, lá onde eu trabalho, direto a gente ouve falar: aquele pastor foi safado, aquele pastor tinha não sei quantas mulheres. E é difícil, porque eu sou pastor, isso me ofende. Mas por causa do outro colega, você acaba tendo essa imagem que todos os pastores são sem vergonha. Todos os pastores só precisam de dinheiro, só pensam em dinheiro. E não é assim. Então, da mesma forma, o coach, que ele sendo um bom treinador, ele vai ser útil da maneira correta, desde que ele seja realmente um técnico. Como eu falei, eu fiz 4 anos de faculdade para poder me formar como coach. Então, eu aprendi técnicas, passo a passo. Então, uma coisa foi somando a outra. Eu fiz letras, somou. Fiz psicopedagogia, somou. Fiz gestão, somou. Então, hoje eu procuro alinhar informações boas, corretas, e não traga ofensa para a pessoa. Entendeu? Então, para a nossa amiga que está nos assistindo, eu falo para ela que existem profissionais bons, existem psicólogos e psiquiatras bons que trazem bons resultados. Que bagagem, hein? Obrigado pela resposta. Tem uma pergunta aqui que surgiu aqui no nosso chat, que fala assim, ó: muitas pessoas buscam a terapia querendo respostas prontas ou fórmulas mágicas. Qual é o verdadeiro papel do analista em ajudar o sujeito a encontrar suas próprias perguntas? Aí ela complementa aqui: qual é o limite entre o que é um traço da nossa personalidade e o que é apenas um mecanismo de defesa que a gente construiu para se proteger do mundo? Ou seja, ela quer entender se dentro do universo terapêutico existe algo mágico, né? Porque muitos acham que eu vou procurar um terapeuta e meus problemas vão resolver de uma hora para outra, e depois ela complementa se tem algum mecanismo, algum traço de personalidade, ou apenas as pessoas usam isso como defesa para se afastar de problemas, para não mostrar o seu verdadeiro eu, para não se aproximar, não quis gerar conexões entre muitos. Então, André, cada pessoa é única. Então, por isso que eu disse, nos meus atendimentos, eu procuro, pelo menos nas 2 primeiras sessões, entender a pessoa. Quando a pessoa ela chega a ter um terapeuta, é porque realmente ela está percebendo que precisa. Então, já é um grande passo. Então, se ela percebe que precisa, então já se torna mais fácil. Agora, o traço de personalidade, em alguns casos, a pessoa ela acaba usando sim como defesa, mas desde que isso não prejudique a sua vida social e a sua vida conjugal, entendeu? Então, essa resposta, ela pode ser assim meio superficial, porque eu só vou entender qual é a situação da pessoa se realmente a pessoa falar, se a pessoa se abrir, se a pessoa querer mudança. Por isso que eu volto a dizer, lá no meu Instagram tem uma ferramenta que eu tenho o título assim: mapeamento neuroemocional. Preenchendo esse mapeamento, é possível também saber os traços da pessoa, saber os comportamentos, saber
qual que é o tipo de situação que a pessoa tem. Ali é o primeiro passo, é o passo de entrada. Então, aqueles que quiserem depois, entra na minha página no Instagram, que é terapeuta _ audionô. Lá na bio, tem lá o direcionamento que eu estou disponibilizando gratuitamente o acesso. Lá você vai poder encontrar e saber quais são os seus traços. Se você também... Quais são os seus problemas. E no final dele, você vai encontrar um mapa. Esse mapa você vai poder salvar em PDF, você vai poder imprimir, e lá você vai poder saber aonde que está a tua dor. Lá eu mostro bem claro para você. Então, aqui nessa live, estou disponibilizando gratuitamente. Tá? Então, vai lá, entra lá na minha página do Instagram. Tá? E lá tem outras informações também que pode auxiliar as pessoas que estão nos assistindo. Então, cada pessoa é única. Não tem como falar, olha, o João deu certo e a Maria vai dar certo. Não. Muitas vezes pode ser que a pessoa tenha o mesmo tipo de sintomas, mas a situação, muitas vezes, não é assim, fácil, estralar o dedo e aconteceu. É um tratamento, é uma mudança de comportamento. E mudança de comportamento não é fácil de mudar. Como eu falei aqui, ó, quando entra nessa parte da situação de recompensa, se a pessoa se sentir favorável, é importante você saber que o cérebro ele é preguiçoso. Ele não gosta de sair daquela zona de conforto. É onde que muitas pessoas, muitas vezes, não têm mudança. Por quê? Ela aprendeu a estar naquela zona de conforto. Então, será que esse traço ele é uma defesa ou é uma zona de conforto? Porque se é uma zona de conforto, a pessoa não vai querer mudar. Ela prefere continuar dessa forma. Ela fica sempre no mesmo estado, né? E aí vai repetindo o ciclo da vida dela e ela não consegue entender porque ela sempre está na mesmice, né? É. Existe o ciclo virtuoso e o ciclo vicioso. Tem pessoa que viciou naquilo, ela Calma fica aí, rodando, eu rodando. não entendi. Quais são os ciclos? Círculo virtuoso, que é de virtude, e tem o círculo Virtuoso. vicioso, tá? Virtuoso e vicioso, tá? Uau! Então, isso é importante a pessoa entender. Poxa, hum, maravilha. É, Adionor, estamos caminhando aí para o final agora. Como a pessoa, além do seu Instagram aí, se ela quiser comprar um livro, um e-book, como ela consegue te encontrar também? Ou tem algum outro meio, algum outro canal, ou somente é esse mesmo pelo Instagram, para poder adquirir os seus produtos e seus serviços? Porque você deve fazer também os seus atendimentos online, né? Mas tudo online. André, eu hoje estou na Amazon, tem lá meus livros na Amazon. Só colocar, entra na Amazon, parte de livro, coloca o meu nome. Audionô, que é com letra U. Tem pessoas que escrevem errado pensando que é com letra L. Audionô Miranda Neto. Tá? Quem está acompanhando a live está vendo meu nome aí completo. Tem também na iClap, se você entrar na página do Instagram, vai ter essas informações lá também. Volto a repetir a minha página. Eu até compartilhei no seu WhatsApp aí, tá? O endereço do meu Instagram. Se você. Eu já coloquei aqui no, Tá. Então no ali já tem acesso a tudo, André. Coloquei aqui. É esse que está na tela aí, arroba terapeuta, o underline Audionor, é isso? Isso, é isso aí. Tá lá, vocês vão encontrar os livros. Quando eu vou nas palestras, André, vou fazer meu merchandise agora, pode? Fica à vontade, porque no final é isso mesmo. Pode fazer o seu pitch, pode fazer o seu marketing aqui, porque assim, o intuito da live é trazer o conhecimento, mas também mostrar onde as pessoas podem adquirir os seus produtos, os seus serviços, e pode Tá. apresentar o que você tiver que apresentar aí, porque nós já estamos no final. Pode fazer esse merchan. Ó, esse livro aqui, como já citei, tá? Aqui tem o título Aquilo que nos controla em silêncio. Fala sobre vícios. E não olha o vício somente como pornografia, como cigarro, não. São vários vícios que eu acabo mostrando para vocês dentro do livro. E os livros que eu tenho feito nesses últimos anos, ele tem poucas páginas, são 94 páginas. Eu tenho livros maiores, que são esses daqui, ó. Esse daqui tem 200 e poucas páginas.
Esse daqui, ó, que também está na Amazon, que é Ser Extraordinário, a questão de escolha, ele tem 300 e poucas páginas também. Só que eu percebi que nesses primeiros livros que eu escrevi, as pessoas muitas vezes acabavam, no meio do livro, sabe, não dando muito interesse. Então, esses livros agora atuais têm 94 páginas. E são livros orientativos, e são livros muito bons e fáceis de ser lidos. Então, esse daqui é o livro Aquilo que nos controla em silêncio. Tem esse outro aqui que é fantástico, Ponte entre Céu e Laboratório. Também 94 páginas. Eu falo da neurociência e falo da teologia. E como que é importante você ter essa visão teológica. Esse outro aqui, Líderes, de dentro para fora. Então, se você é líder na sua igreja, na sua empresa, olha, eu te falo para você, compra isso daqui que você vai gostar muito. Vai te auxiliar em todas as situações. Esse outro aqui, A Vida Ainda Precisa de Você. Esse livro é para a melhor idade. Aquele senhor que já está com 70, 80 anos e fala, já não tem mais nada para fazer na minha vida, já... Não, tem muitas coisas que você tem que aprender com esse livro. Esse livro vai te ensinar que você ainda tem muito para poder contribuir com a sociedade. A vida ainda precisa de você. Aí aqui atrás da capa está dizendo, viver bem é escolher cuidar de hoje, valorizar o que já viveu e acreditar no que ainda está por vir. Tá? Isso aqui é um livro para a terceira idade. Esse daqui é fantástico. É um livro que fala sobre terapia para casais. Eu estou aqui na segunda edição. A primeira edição esgotou toda, então essa aqui é a segunda edição. E essa segunda edição está revisada e ampliada. É uma terapia para casais. Você pode comprar para ajudar pessoas, ajudar seu relacionamento, e até se você quiser usar para palestras, aqui está tudo pronto para você. Também 94 páginas. Tem esse outro aqui, ó, Aquilo que Fica Entre Nós. Sobre relacionamento. É um livro um pouquinho mais romântico, tá? É mais gostoso de se ler assim, a dois. Esse livro aqui. Esse outro livro aqui, Quando Você Não Estiver Mais Aqui, eu falo de legado. Falo que você tem que fazer algo bom, construir boas coisas, para que você possa deixar como referência. Como eu citei aqui, que muitos relacionamentos, pais, filhos, acabam não tendo referência. Isso aqui te ajuda você a apresentar uma referência aonde você estiver. Tá? E esse daqui é o xodózinho, para encerrar. Eu tenho mais de 15 livros, você entrando lá, você vai poder encontrar. Esse daqui fala sobre crianças. É uma revista que vai ser periódica, revista infantil, diversidade e inclusão. E aqui, como nós temos muitas pessoas hoje com TEA, com autismo, com vários tipos de síndrome, então aqui eu pego e falo, não sei se está dando para ver direitinho. Aqui embaixo tem todos os personagens que falam sobre autismo e tudo mais. E lá eu tenho no YouTube, eu tenho o vídeo mostrando